A Roma antiga figura entre as mais grandiosas civilizações da antiguidade, tendo como epicentro a cidade de Roma. Sua história remonta à fundação da cidade em 753 a.C. A partir desse momento inaugural, Roma passou por um notável processo de expansão territorial, desenvolvendo-se e estendendo suas fronteiras de forma significativa. Esse processo de crescimento e desenvolvimento marcou o início de uma trajetória civilizatória que deixaria um legado duradouro na história da humanidade. A cidade de Roma teve sua fundação oficial datada em 753 a.C. e, de acordo com a tradição, seu fundador foi Rômulo. Esse evento marcante ocorreu quando várias pequenas aldeias latinas da região do Lácio, localizada no centro da Península Itálica, optaram por se unir e estabelecer uma nova cidade. Ao longo do tempo, consolidou-se uma lenda que procurava explicar as origens de Roma. Essa narrativa sugere que os fundadores da cidade eram descendentes dos sobreviventes da lendária Guerra de Troia, que haviam fugido e se estabelecido na Península Itálica. Dois dos mais famosos entre esses sobreviventes eram Rômulo e Remo, que, de acordo com a lenda, eram netos do rei de Alba Longa, Numitor. A lenda dos irmãos gêmeos Rômulo e Remo é uma parte fundamental da mitologia romana e ajuda a explicar as origens da cidade de Roma. Segundo a história, eles foram lançados em um rio por ordem de Amúlio, irmão de Numitor, que havia usurpado o trono de Alba Longa com a intenção de que os bebês morressem. No entanto, os irmãos foram resgatados e cuidados por uma loba, que os amamentou e os protegeu. Eles cresceram em segurança, alheios às suas reais origens. Quando se tornaram adultos, Rômulo e Remo descobriram a verdade sobre seu passado e decidiram vingar-se de Amúlio. Eles depuseram o usurpador e restauraram Numitor ao trono de Alba Longa, seu avô legítimo. Em seguida, os irmãos decidiram seguir seu próprio destino e fundar uma nova cidade. É desse momento que nasce a história da fundação de Roma, com Rômulo como seu lendário fundador. No entanto, a história traz uma reviravolta trágica, já que pouco depois da fundação de Roma, Rômulo e Remo se envolveram em uma disputa sobre a localização exata da cidade e, infelizmente, essa disputa culminou no trágico assassinato de Remo por seu próprio irmão Rômulo, e assim se inicia o primeiro período da história de Roma, com Rômulo iniciando a monarquia romana como seu primeiro rei. Na época da monarquia romana, já se delineavam os traços da divisão social que iriam perdurar ao longo de toda a história de Roma. Nesse período, a sociedade romana estava estruturada em torno dos gens, que eram grupos de famílias que compartilhavam a mesma liderança e traçavam sua ancestralidade até um antepassado comum. A linhagem era de extrema importância nessa sociedade. Os membros desses grupos eram conhecidos como patrícios e representavam a elite aristocrática da sociedade romana. Por outro lado, a maioria da população romana era composta pelos plebeus, que eram pequenos proprietários, comerciantes, artesãos e camponeses. Importante notar que, nesta fase, ainda não havia uma quantidade significativa de escravos em Roma. Durante a fase inicial da história romana, o sistema político adotado era o da monarquia. Isso significava que o poder estava centralizado nas mãos do rei, que exercia a autoridade como chefe supremo, líder religioso e responsável pelo sistema judiciário. Para auxiliá-lo em suas decisões, havia um conselho conhecido como Conselho dos Anciões ou Senado, composto pelos líderes das principais famílias patrícias. É importante ressaltar que as informações sobre o período que compreende a monarquia e o início da república são escassas e, muitas vezes, envoltas em lendas e mitos. Segundo as tradições, a monarquia romana teve 7 reis, dos quais os primeiros 4 eram latinos e os 3 últimos eram etruscos. Essa alternância entre reis de diferentes origens é vista como um reflexo dos intensos conflitos e interações entre as diversas cidades-estados da região. Rômulo, o lendário irmão gêmeo de Remo, desempenhou um papel fundamental na fundação de Roma. De acordo com a mitologia romana, Rômulo venceu uma disputa com seu irmão e tornou-se o primeiro rei romano.
Durante seu reinado, muitas instituições-chave foram estabelecidas. É especulado que sob seu governo tenham sido criados o Senado, o Conselho dos Anciãos e a Assembleia, todos constituídos exclusivamente por patrícios, a classe aristocrática romana. Essas instituições desempenharam um papel vital na governança e na tomada de decisões em Roma. Numa Pompílio é lembrado principalmente por seu compromisso com a religião romana. Sua religiosidade profunda o levou a organizar formalmente e instituir a religião em Roma, dando-lhe uma estrutura organizacional. Além disso, ele foi responsável pela reorganização do calendário romano, introduzindo os meses de janeiro e fevereiro. Isso teve um impacto duradouro na organização do tempo em Roma e influenciou o calendário que usamos até hoje. Túlio Hostílio liderou Roma em um período marcado por várias guerras e batalhas. Durante seu reinado, Roma travou conflitos para garantir sua hegemonia e proteger a cidade de ameaças externas. É importante notar que foi sob o governo de Hostílio que houve um notável aumento no número de patrícios, a classe aristocrática da sociedade romana. Esse crescimento populacional teve implicações significativas no desenvolvimento político e social da Roma antiga. Anco Márcio desempenhou um papel significativo na história de Roma, destacando-se pela sua profunda devoção à religião. Além disso, ele liderou importantes campanhas militares contra tribos latinas, resultando na incorporação dos derrotados à sociedade romana como plebeus. Um dos marcos notáveis de seu reinado foi a construção da primeira ponte de Roma sobre o rio Tibre, conhecida como a Ponte Sublício. Tarquínio Prisco ficou conhecido como o primeiro rei etrusco de Roma e deixou um legado notável na forma de grandes obras públicas. Entre suas realizações mais marcantes, destacam-se a construção do Circo Máximo e a expansão do Fórum Romano, que se tornaram elementos cruciais na vida da cidade. As tradições sugerem que Sérvio Túlio era filho de uma escrava e do rei Tarquínio. Durante seu governo, ele empreendeu uma série de reformas políticas, administrativas e militares que moldaram o futuro de Roma. Contudo, o reinado de Sérvio Túlio chegou a um fim trágico, com sua suposta morte nas mãos de sua própria filha e seu genro, um evento que deixou uma marca na história romana. Tarquínio, juntamente com sua esposa, alcançou o trono de Roma ao assassinar seu sogro. Seu governo é frequentemente associado à perseguição a senadores, patrícios e plebeus, o que resultou em sua expulsão de Roma em 509 a.C. Apesar de sua impopularidade, é notável que Tarquínio tenha contribuído para a superioridade militar de Roma diante de seus inimigos, deixando um legado ambíguo na história da cidade. Durante o período de domínio etrusco, houve uma notável tentativa de reduzir os poderes dos patrícios e do Senado romano. Isso se deu através do alinhamento dos reis etruscos com setores mais populares da sociedade romana, como os comerciantes, que passaram a desempenhar um papel político significativo. No entanto, essa mudança política gerou descontentamento entre o Senado e os patrícios, resultando em uma revolta durante o reinado de Tarquínio o Soberbo. O objetivo dessa revolta era pôr fim ao domínio etrusco e estabelecer um governo baseado em monopólio político. Esse movimento culminou na formação da República Romana no ano de 509 a.C., marcando assim o fim da monarquia e o início de uma nova fase na história de Roma.